Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade aí no nosso treinamento Microsoft Excel. Na aula passada aí nós trabalhamos com a função se erro e na aula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com a função soma-sis, ok? Vamos lá? Para a aula de hoje, eu criei aqui dentro da nossa pasta curso Excel que está na área de trabalho, vou abri-la. Eu criei a função soma-sis e dentro dela tem uma planilha que nós utilizamos aí muito parecida com o que nós utilizamos quando nós estudamos a função soma-si. Então, o que eu fiz aqui, além do que já tinha? Eu acrescentei aqui a coluna vendedor. Por exemplo, quando nós estudamos a função soma-si, você notou que nós só tínhamos um critério para fazer esse estudo. Tanto é que no exemplo que você está vendo aqui, nós pesquisamos aqui um determinado produto, no exemplo aqui o pendrive, e ele foi buscar, a função soma-si foi buscar dentro da minha tabela, da minha matriz, a quantidade de vendas e a receita que essa busca realizou, ou seja, quantas vendas nós tivemos de pendrive e qual foi a receita. Porém, eu não consigo fazer, por exemplo, saber dentro dessa quantidade vendida quanto um determinado vendedor fez de venda. Eu não consigo fazer isso com a função soma-si. Para isso, eu tenho que utilizar a função soma-sis, porque ela adiciona todos os argumentos que atendem a vários critérios. Ou seja, um critério você utiliza a função soma-si. Acima de um critério, você utiliza a função soma-sis. Sua sintaxe é soma-sis, abre parênteses, intervalo da soma, ponto e vírgula, intervalo do critério 1, ponto e vírgula, critério 1, ponto e vírgula, intervalo do critério 2, ponto e vírgula, critério 2 e assim sucessivamente. Neste exemplo aqui, eu também coloquei aqui um espaço chamado de vendedor, onde eu vou digitar o nome de um vendedor e ela vai me buscar quanto esse vendedor realizou de venda e de receita de um determinado produto num determinado período, que é o nosso exemplo aqui. Então, aqui você nota que eu tenho dois critérios, o vendedor e o produto. Então, eu vou clicar aqui para nós digitarmos a função soma-sis para você ver como é que isso funciona. Então, eu vou colocar aqui igual a soma-sis, abre parêntese, intervalo da soma. O que eu quero aqui somar nessa tabela? Eu quero somar as vendas. Então, eu vou selecionar aqui vendas. Ponto e vírgula, intervalo do critério 1. Qual é o primeiro critério? É produto. Vou selecionar aqui o intervalo do critério 1, ponto e vírgula, e o critério 1, que é o pendrive. Eu poderia colocar aqui, entre aspas, o nome pendrive, mas como eu falei para você, quando nós estudamos a função soma-si, que toda vez que eu quiser procurar um produto diferente, eu teria que vir editar a função e colocar o nome entre aspas. Então, por isso que eu coloco aqui a pesquisa que você vai digitar. Então, vai ser a célula F6, onde está aqui digitado o nome do produto. Ponto e vírgula, intervalo do critério 2, qual é o próximo critério que eu quero? O nome do vendedor. Então, eu vou selecionar toda a coluna vendedor aqui. Ponto e vírgula, e o critério 2, que é o vendedor. Então, eu vou colocar aqui na célula G9. Fecha parênteses. Então, o que eu estou dizendo aqui para o Excel? Soma-sis, as vendas, que está entre B6 e B19, ponto e vírgula, o intervalo do primeiro critério, que é o produto, que está de A6 a A19, e o produto que está na célula F6, ponto e vírgula, intervalo do critério 2, que é o vendedor, que está entre D6 até D19, ponto e vírgula, e o nome do vendedor que nós vamos digitar na célula G9, e vou dar um Enter. Ele não vai achar nada, por quê? Porque eu ainda não coloquei o nome do vendedor. A mesma coisa eu vou fazer aqui para a receita. Vou clicar aqui e colocar igual, soma-sis, abre parêntese, soma-sis, abre parêntese, intervalo da soma agora é a receita, então é esse intervalo aqui, ponto e vírgula, intervalo do primeiro critério continua sendo produto, é esse intervalo aqui, ponto e vírgula, o critério que é o produto que está na célula F6. Ponto e vírgula, intervalo do critério 2, que continua sendo o nome do vendedor, ponto e vírgula,
E o critério 2 é onde nós vamos digitar o nome do vendedor, que é na célula G9. Fecha parênteses. Pronto. Aqui, por exemplo, eu quero saber quantos pendrive, por exemplo, o Daniel vendeu. Daniel, Enter. Então, dos 140, o Daniel vendeu 130 pendrives e tem uma receita dessa venda de 130 pendrives, 3.900. E o Vitor? Vou colocar aqui, Vitor. Vou dar um Enter. Dos 140, Vitor tem 10 e uma receita de 30. Se eu mudar aqui o produto, por exemplo, quantos mouse o Vitor vendeu? Vou digitar mouse lá, Vitor já está digitado ali no campo vendedor e ele vai me dizer que o Vitor vendeu 55 mouses e teve uma receita de 1.650. Então, é bem tranquilo trabalhar também com a função SOMASys. Como eu falei, se você quiser usar um critério, né, para fazer uma pesquisa dentro de uma tabela e fazer automaticamente uma soma, você utiliza a função SOMASys. A partir de um critério, SOMASys. Então, o que eu queria mostrar para você era isso hoje. Lembrando que o comando, que a função, SOMASys, ela faz parte do conjunto de funções e fórmulas que nós estamos estudando para que a gente possa fazer um pouco mais lá na frente uma tabela de controle de estoque, uma planilha de controle de estoque. Se você gostou dessa aula, assine aí o nosso canal, ative o sino de notificação para que você possa ser avisado dos nossos próximos lançamentos. Um forte abraço para você, muito obrigado e fiquem com Deus.